Olá, olá, YouTube! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo semanal aqui no canal. Hoje vou trazer aqui a leitura de um livro, desse livro aqui, da Laura Gutman, O Poder do Discurso Materno. Por quê? Eu fiz referência a ele numa sessão que eu acabei de encerrar com uma paciente. E eu sempre trago, né, essa referência, eu acredito muito nela, e acredito que isso molda, né, impacta muito como a gente se constrói enquanto mulheres até a chegada da maternidade. E quando a gente se torna mãe, isso tudo fica muito mais escancarado. Eu já vou explicar, vocês já vão entender. Por que que eu trago esse livro, né? Quando a gente olha para a forma como nós atuamos na vida, então, mais boazinha, mais controladora, mais exigente com nós mesmas, autocobrança, autocrítica, baixa autoestima, a forma como a gente se constitui está muito relacionada ao que nós ouvimos sobre nós mesmas desde a infância. E a maternidade é esse momento que ela impulsiona uma transição de identidade. Para quem mergulha mesmo, né, nas transformações da maternidade, nas mudanças, é, em tudo que ela abala, consegue perceber o quanto que o ser mãe faz com que a gente revisite a nossa própria infância. E não é consciente, é ali, instintivamente, é no dia a dia, é no contato com o bebê, é no contato com as crianças que já estão maiores, é nos desafios dos 3 anos, depois dos 6, depois dos 9, depois dos 12, né? Que são marcos importantes na vida de uma criança e pré-adolescente. Aos 7 anos também tem uma outra transição muito importante na vida da criança. Então, tudo isso vai fazer com que ela tenha uma ação, um comportamento, que é consequência da forma como ela está se moldando a esse mundo, né? Então nós também passamos por isso. Então, quando a criança tem um comportamento que nos desafia, aquilo diz muito mais respeito, aquilo diz muito mais sobre nós do que sobre a criança e o comportamento dela, né? Então eu sempre trago isso, essa possibilidade da gente revisitar a nossa própria infância para construir a nossa parentalidade. E não tem como a gente revisitar a nossa própria infância assim, na realidade, tem outra coisa também que emociona, né? Não tem como a gente revisitar a nossa própria infância sem olhar para tudo isso que a gente escutou sobre nós. E a maternidade também impulsiona essa transição para uma nova identidade. Então, assim, basicamente, todas nós, todas que gestamos e parimos, ou mesmo você que só gestou e teve uma perda gestacional, é, a partir do momento que você concebeu um filho dentro de você, foi instalado em você o chip mãe, né? Isso eu ouvi da minha mentora e eu tô trazendo, assim, eu trago para as minhas pacientes também, porque é isso, é instalado um chip, algo muda dentro de nós. Porque inconscientemente a gente acessa aquela filha que nós fomos para que a gente consiga se tornar a mãe agora. Então, é lá que a gente pega essa referência de como eu fui cuidada, de como eu fui vista, de como eu fui embalada, de como eu fui alimentada. É lá atrás. E essas referências não são conscientes, elas estão no nosso inconsciente, estão no nosso DNA emocional, tá no nosso corpo. Tanto é que tem, por exemplo, pacientes que relatam, né? Ah, esse meu filho tá me pegando demais, tá me sufocando, eu me sinto sufocada, ele quer colo toda hora, ele chora toda hora, ele quer minha presença, meu toque toda hora. Então, o que que diz? Isso diz também sobre você, o quanto você teve esse toque da sua mãe ou não teve. E normalmente não teve, porque aquilo que a gente não teve, a gente tende a rejeitar, a gente tende a não querer, é incômodo. Por um lado, o nosso corpo queria e a nossa memória emocional, o nosso afeto queria, mas por outro lado, assim, eu rejeito, porque já que eu não tive, eu não consigo dar. Então, para de me pegar, para de me sufocar, sabe? Então, são mulheres que às vezes têm, por exemplo, dificuldade ao toque, dificuldade à massagem, não querem, não gostam de abraço. Tudo isso é uma resposta ao que aconteceu lá atrás com a gente, né? E quando a maternidade impulsiona essa transição de identidade, o que que eu quero dizer com isso? Porque, basicamente, a gente está deixando de ser só filha para nos tornarmos filhas e mães. Filha e mãe, né? Eu, para me tornar uma mãe adulta, no lugar de mulher adulta, eu preciso revisitar a filha que eu fui
e me despedir também dessas dores emocionais, dessas feridas que ficaram registradas lá atrás, a partir do afeto que eu recebi ou não recebi, a partir da atenção que eu recebi ou não recebi. E aí é que entra, quando a gente está nesse tema de transição de identidade, puxa, mas quem eu sou agora? Quem eu vou ser, né? Isso tudo esbarra em coisas que nós ouvimos sobre nós. Então, tem situações que se tornam muito mais difíceis para uma mulher, por exemplo, porque, vamos dizer, eu me constituí a boazinha, né? A filha boazinha que não dá trabalho. Mas por que isso? Porque eu nasci assim? Não. Essa é a leitura que traz aqui nesse livro que eu vou trazer, que eu vou falar para vocês, que eu vou ler para vocês. Talvez a gente nunca tenha sido nós mesmas. Talvez aquilo que a gente acredite que seja a nossa personalidade constituída, né, tenha sido muito impulsionada pelo discurso que nós ouvimos. E o discurso mais potente é o discurso materno. Por quê? Porque essa relação é visceral. Essa relação começou a partir do momento que você foi concebida. Então, é essa relação também que também se projeta nos filhos a partir do momento que a gente está ali, descobrindo o que é ser mãe. Só que enquanto eu tô ali descobrindo o que é ser mãe, aquele choro me incomoda, a privação de sono me incomoda, isso aqui é gatilho para mim, meu filho de 3 anos fez isso aqui é gatilho para mim, minha filha de 6 anos fez isso, é gatilho para mim. Aquilo que é gatilho pra gente diz mais respeito a nós do que a eles. Então, para a gente se construir como mães, invariavelmente a gente vai revisitar a nossa infância. A gente vai revisitar a filha que nós somos. E o que a gente recebeu e o que a gente não recebeu lá. E o discurso que a gente recebeu lá também impacta em quem nós somos, em como eu me constituí ao longo da vida. Então, eu já contei aqui em vários vídeos, eu era workaholic, focada na carreira, trabalhava muito, muito para ganhar dinheiro. Meu foco era esse, né? É errado? Não é errado, era o que cabia para mim naquele momento. Mas o que eu ouvia? Caterina é sempre muito determinada, ela consegue o que ela quer, ela é geniosa. Entendem? Então, isso me traz benefícios e me leva a alcançar os resultados que eu queria, mas isso também me frustra quando eu não alcanço o resultado que eu queria, por exemplo. Isso também me exaure e me leva para uma exaustão, um esgotamento, porque não tem como viver só para trabalhar, entendem? Então, assim, será que aquilo que a gente é até a gente se tornar mãe é de fato fruto só da nossa personalidade? Ou é também fruto daquilo que a gente escutou mesmo antes da gente nascer? E é isso que fala aqui e eu vou ler para vocês, tá? Alguém dá nome ao que acontece. A consciência se lembra do que é nomear. Assim que nascemos, às vezes até antes, nossa mãe determina como somos. Isso é fácil de descobrir já na cena do parto. Nossa mãe diz: como a Catarina é tranquila, nada a ver com o Tiago, que era muito agitado. De alguma maneira misteriosa, já nos coube o personagem de calma e boa. Ou vice-versa. Mas, de qualquer forma, já há palavras que nomeiam como somos, mesmo que ainda não tenhamos tido tempo de nos manifestar. Isso acontece porque os seres humanos podem chegar ao entendimento por meio de comparações. Algo é belo porque existe o feio, algo é grande porque existe o pequeno. O masculino é o que é em relação ao feminino. Luz e sombra, dia e noite. Os polos opostos nos permitem organizar o conhecimento. Da mesma forma, quando nos tornamos mães, nomeamos alguma coisa em relação ao bebê, em relação a outra coisa conhecida, comparando-o com o semelhante, o parecido ou o totalmente oposto. Só então ficamos tranquilas, sabendo que isso se encaixou na estante correspondente. O fato é que desde o início alguém nomeia como somos, o que nos acontece ou o que desejamos. Isso que o adulto nomeia, geralmente a mãe, costuma ser a projeção de si mesmo sobre cada filho. Diremos que é caprichoso ou chorão, muito demandante, exigente, silencioso, tímido, cabeça dura, divertido, mal-humorado ou atrevido. É verdade? Para a mãe, sim, porque tudo depende do ponto de vista do qual observamos. Do ponto de vista da criança, ela simplesmente chora porque quer companhia, mas os adultos interpretam que chora mais do que nossa paciência aguenta.
Então dizemos: é chorão e manhoso. Possivelmente a criança precisa desesperadamente ser compreendida e atendida, carregada nos braços e ninada. Mas nós, pais, tergiversamos. É isso que está acontecendo, opinando que é uma criança insistente demais ou que não se contenta com o que tem. É dessa forma que acontece algo à criança, mas isso é nomeado com base na interpretação do que acontece a outra pessoa. Simplesmente porque quando somos crianças ainda não temos palavras para dar nome ao que nos acontece. Assim, pouco a pouco, para cada experiência pessoal, escutamos e assumimos um nome emprestado. Por exemplo, sou terrível. E se sou terrível, não entro em argumentações. Sou passional, não penso e me engano com frequência. Tudo por não pensar. É verdade? Em parte, talvez sim. É possível que eu seja uma criança insistente e tenha tanta vitalidade que ninguém consiga deixar de me ouvir. Mas também é provável que seja uma reação desesperada em busca de amor, ainda que isso, essa necessidade impaciente de ser amado, não tenha sido nomeado por ninguém. É importante saber que desde o princípio, quando parece que as cartas ainda não foram distribuídas, já estamos posicionando, por meio das palavras nomeadas pelos adultos, como se organizarão os papéis em um determinado esquema familiar. Porque, de um lado, vamos acumulando uma quantidade de experiências vitais agradáveis, difíceis, complexas, harmoniosas, hostis ou confortáveis. E de outro, vão os titulares, nomeados pelas pessoas mais velhas. Mas mais evidente ainda é que algo que não aconteceu, mas que mesmo assim alguém se ocupou de nomear, pode ser organizado pela consciência em uma lembrança confiável. Parece estranho, mas funcionamos assim. De fato, muitas experiências reais que nos aconteceram durante a infância não foram nomeadas. Portanto, não existem para a consciência. É mais fácil dizer que não nos lembramos delas. Por exemplo, suponhamos que nos dedicamos a cuidar da nossa mãe e de nossos irmãos menores porque nossa mãe priorizava os cuidados de sua mãe enferma. Nesse caso, ninguém nunca nomeou a falta de cuidados e atenção em relação ao nosso ser criança. Hoje em dia, podemos recordar com riqueza de detalhes de todos os infortúnios de nossa mãe, já que ela se ocupou de relatá-los ao longo dos anos. Mas, curiosamente, nossa mãe não sabia nada de nós, nem de nossos sofrimentos secretos ocorridos em nossa infância. Nesses casos, nossa mãe dizia que fomos bons e responsáveis. Mas ninguém nomeou nossas carências ou necessidades não satisfeitas, nem a sensação de não sermos merecedores de cuidados, coisa que arrastamos desde então ao longo da vida. Em nossas lembranças conscientes, éramos crianças boas, educadas, brilhantes na escola, sem conflitos e diligentes. Quero dizer que todos nós vamos incorporando uma interpretação sobre nossas atitudes ou ações concretas, que podem estar bem afastadas da realidade emocional. No caso desse exemplo, a consciência não reconhece nada relativo ao desamparo, nem às necessidades de uma criança. Só sistematiza que éramos bons e mamãe tinha muitos problemas. É uma interpretação do que acontecia, mas não reflete toda a verdade. Em princípio, vamos continuar pensando, sentindo e interpretando a vida de um ponto de vista emprestado. Habitualmente, o ponto de vista de um adulto importantíssimo. Na maioria dos casos, nos referimos à mamãe. Então, continuaremos alinhando nossas ideias e nossos preconceitos em relação direta com o ponto de vista de nossa mãe. Desse discurso dependerá se vamos nos considerar bons ou muito ruins, se acreditamos que somos generosos, inteligentes ou bobos, se somos astutos, fracos ou preguiçosos. É importante notar que essas definições, entre aspas, são semelhantes ao que disseram papai ou mamãe durante nossa infância, especialmente em relação a como nos lembramos de nós mesmos. Aqui temos um problema importante. Dissemos que a consciência só recorda o que é nomeado. Isso significa que, se nos acontece algo que ninguém nomeia, não recordaremos. Eu vou encerrar por aqui, mas eu quero continuar dizendo algo, né? Quando a gente fala de trauma, por exemplo, trauma não é aquilo que aconteceu efetivamente com a criança, mas o modo como ela se sentiu diante de uma situação, do modo como ela registrou aquela experiência emocional. Então,
Pode ser que, vou trazer um exemplo aqui, né? Pode ser que a sua mãe ali estava tentando cuidar sozinha de dois filhos, duas crianças espivitadas, né? Isso é um caso real que uma vez uma paciente me trouxe. E a mãe ali sozinha, tentando dar banho em uma e a outra ali esperando, tal, o que que ela fazia com a mais nova? Ela trancava a menina no quarto, ela fechava, botava a menina no quarto, com os brinquedos, fechava as portas e deixava a menina lá. E dava banho na outra. Muito provavelmente esse banho deveria durar, para gente que é mãe, a gente sabe, né? Jamais deixaria uma criança chorando ali por horas. Esse banho deveria durar 1, 2 minutos, no máximo 5 minutos. Mas para aquela criança que ficou sozinha ali no quarto, aquilo gerou um registro emocional, uma experiência emocional tão desagradável que ela registrou algo e aquilo toma uma dimensão muito grande. Então, imagina, né, o que ela traz aqui no livro, assim, imagina aquilo que não é nomeado. Porque essa mãe, que enquanto estava ali dando banho na criança, para essa mãe, ela simplesmente falou assim: ah, tá tudo bem. Foram só 5 minutinhos. Ela nomeou de outra forma. Ah, ela era super boazinha, ou ela era chorona. Só que para a criança que ficava ali sozinha no quarto esperando a mãe, a experiência é outra. Então, imagina quando a gente cria consciência daquilo que não foi nomeado, né? Nossa mãe não tinha informações sobre o nosso universo emocional. E é esse universo emocional que a gente acessa na psicoterapia. Porque ao longo da vida, o que vai acontecendo? Você vai funcionando em cima de um discurso que não é seu, em cima de referências que não são suas. É algo que foi ouvido, é algo que foi moldado na sua cabeça, né? Quantas e quantas vezes eu escuto relatos assim, nossa, mas essa situação, sabe que eu não sei se eu lembro o que aconteceu comigo, ou se foi de tanto que minha mãe contar, eu imaginei a cena e eu estou trazendo a cena assim? Então, a nossa consciência, o nosso inconsciente, ele também está a favor de nos proteger. E ele também faz com que a gente esqueça coisas, que a gente não acesse situações. Por outro lado, é isso, a gente vai se moldando também através de discursos que não são nossos, através de um papel no qual a gente é colocado. O papel da boazinha, o papel da menina que não dá trabalho, o papel da menina que não pode desagradar, o papel da menina que faz tudo certinho e tira boas notas, e o quanto isso é custoso na vida adulta, e o quanto isso é custoso na maternidade. Então, por isso que eu falo que a construção de uma nova identidade, que é essa identidade que integra a mulher que você é com a mãe que você quer ser, passa por olhar para essa criança que você foi, porque talvez até hoje você tenha vivido com uma venda nos olhos. Talvez até hoje você tenha se constituído e vivido de uma forma que não era realmente você, e sim era tudo que disseram sobre você. A Caterina é determinada, ela vai atrás das coisas dela, ela é destemida, blá, 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 blá. Será que realmente eu sou assim? Ou será que eu me moldei assim porque eu fui colocada nesse papel? É para se pensar, é para refletir. Isso é trabalho de psicoterapia, mas é esse conhecimento que potencializa a mulher mais mãe que você vai ser.